Próxima questão de direito processual civil que veremos hoje trata da ação rescisória com uma medida, com uma ação que poderia impugnar uma sentença terminativa, uma sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. A pergunta que se faz é a seguinte: é cabível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir a decisão que extingue o feito sem resolução de mérito? É cabível a ação rescisória para desconstituir uma sentença terminativa? Antes de responder essa questão, é necessário tecer algumas considerações iniciais. A primeira delas, natureza jurídica da ação rescisória. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação. É uma ação que estabelece uma nova relação jurídica processual, um novo processo, de forma a desconstituir a coisa julgada que foi formada no curso do processo precedente. Então, a ação rescisória, ela não se confunde com o recurso, por duas razões fundamentais. A ação rescisória estabelece uma nova relação jurídica processual. No recurso, há a impugnação de uma decisão no curso de um mesmo processo. A ação rescisória, ela não é estabelecida e elencada pelo Código de Processo Civil como uma espécie recursal. Sendo assim, observando o princípio da taxatividade, todas as espécies recursais do processo civil devem estar previstos no Código de Processo Civil. Concluindo, a ação rescisória não se confunde com o recurso, por não estar previsto no Código de Processo Civil como uma espécie recursal. Então, veremos ainda em considerações iniciais os pressupostos da ação rescisória. O primeiro deles é que a ação rescisória visa impugnar uma decisão de mérito transitada em julgado. Segundo a doutrina tradicional, esse é o primeiro pressuposto que indica o cabimento da ação rescisória. É necessário que a ação rescisória impugne uma decisão de mérito. O segundo pressuposto é a configuração de um dos fundamentos de rescindibilidade, conforme o artigo 485. O artigo 485, em seus incisos, trata das hipóteses de rescindibilidade. Por exemplo, nulidade e inexistência de citação ou violação literal à disposição de lei, ao dispositivo de lei. Terceiro pressuposto de cabimento da ação rescisória: prazo decadencial de 2 anos. Então, é possível o manejo da ação rescisória apenas no prazo decadencial de 2 anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme a doutrina tradicional, da sentença que extingue o processo com resolução de mérito. A sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificada que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, proferida por juiz, impedido ou absolutamente incompetente, resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ofender a coisa julgada, violar literal disposição de lei, entre outros. Conforme o artigo 485, seu caput, não cabe a ação decisória de decisão terminativa. Decisão terminativa ocorre quando o juiz não conhece o mérito. Já a decisão que extingue o processo com resolução do mérito, o juiz acolhe ou rejeita o pedido, objeto litigioso, composto pela causa de pedir e pedido, conforme o artigo 269 do Código de Processo Civil. Contudo, o STJ estabelece que é possível o manejo da ação rescisória para rescindir sentença terminativa, assim contrariando a doutrina majoritária e o que está estabelecido de forma literal no artigo 485. Prestem muito bem atenção nesse ponto. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça,
defende o cabimento da ação rescisória contra sentença terminativa. Pelas seguintes razões. A compreensão da doutrina tradicional é que a sentença terminativa, ela impossibilita, não viabiliza a ação rescisória em razão da falta de interesse de agir. Ora, se é possível a replicação de uma outra ação, independente da desconstituição da coisa julgada, que leve ao conhecimento do juiz o pedido e a causa de pedir, não há interesse jurídico na ação rescisória, já que é possível o manejo de uma outra ação. Não há interesse jurídico em desconstituir a decisão estabelecida num julgamento em que foi decidido por sentença sem julgamento de mérito. Contudo, o STJ aponta o seguinte: todas as decisões, seja terminativas ou não terminativas, elas promovem efeitos declaratórios, constitutivos, condenatórios, mandamentais e executivos. Mesmo as sentenças terminativas, elas veiculam, irradiam esses efeitos. Por exemplo, é necessário, conforme o artigo 268 do Código de Processo Civil, para o despacho da nova inicial, a prova do pagamento ou depósito das custas dos honorários do advogado. Então, para que o advogado promova uma nova ação, é necessário que ele prove o pagamento das custas da ação que foi extinta por decisão terminativa, decisão sem resolução de mérito. Esse é um efeito da decisão não terminativa. Se o autor quiser desconstituir esses efeitos, há a presença do interesse jurídico, do interesse da ação, e é possível o cabimento da ação rescisória, mesmo contra a sentença terminativa. Então, conforme a orientação do STJ, é cabível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir tanto o provimento judicial que resolve o mérito, quanto aquele que apenas extingue o feito sem resolução de mérito.